E o Ministério Público recebeu uma denúncia de conselheiros e associados que faz a intervenção judicial ficar cada vez mais próxima do Corinthians. Executivo de futebol Marcelo Paz garante que o Corinthians chega muito forte na Libertadores da América e o paredão Hugo Souza foi convocado para a seleção brasileira para substituir o goleiro Alisson. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o paredão Hugo Souza, que teve convocação para a seleção brasileira confirmada nessa sexta-feira, dia 20, para substituir o Alisson. O treinador da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, havia deixado o paredão Hugo Souza de fora da última convocação antes da Copa do Mundo. Absolutamente que essa situação deve ter deixado um dos principais jogadores do atual elenco do nosso timão. O Hugo Souza deve ter ficado chateado com isso, mas absolutamente que seguiu trabalhando e se dedicando. Na partida mesmo que o Corinthians fez na última quinta-feira, o 0-0 contra a Chapecoense, o paredão Hugo Souza fez pelo menos umas 2 ou 3 defesaças. E nesta sexta-feira, dia 20, o Carlo Ancelotti acabou convocando o paredão Hugo Souza. O Hugo, ele foi convocado para substituir o Alisson Becker, goleiro do Liverpool, que está lesionado. A convocação já foi oficializada pela CBF. O Brasil disputará amistosos contra Croácia e França nos Estados Unidos, nessa que será a última data FIFA antes da Copa do Mundo. Então, paredão Hugo Souza havia ficado de fora e agora foi convocado para a seleção. A minha opinião quanto ao paredão Hugo Souza ter sido convocado para o lugar do Alisson é a seguinte. Eu vou ser bem sincero com vocês. Para mim será um tanto quanto injusto se o Hugo Souza não for para a Copa do Mundo. Ele esteve presente em quase todas as convocações do Carlo Ancelotti desde que ele assumiu a seleção brasileira. Ele só não foi convocado quando ele esteve machucado. Então, ao meu ponto de vista, o Hugo Souza merece ir para a Copa do Mundo. E claro, estamos falando de um Hugo Souza que teve seus momentos de instabilidade nesse início de temporada 2025, andou tomando alguns gols que não se pode tomar, mas mesmo assim segue sendo decisivo, segue sendo um dos principais jogadores do Corinthians. Quando ele não foi convocado, eu particularmente fiquei preocupado se de repente isso não poderia afetar o desempenho dele, mas eu também fiz questão de dizer para vocês que ele é um jogador que já está acostumado com adversidades. Enfim, acabou acontecendo essa lesão do Alisson, absolutamente que isso não significa que ele está garantido na Copa, mas quem sabe ele de repente ele não tenha mais alguma oportunidade nesses amistosos, possa realmente mostrar o seu valor e garantir o seu lugar. Para mim, sinceramente, ele merece. E agora vamos falar sobre as palavras do executivo de futebol Marcelo Paz, que garante que o Corinthians chega muito forte na Libertadores da América 2026. Na noite da última quinta-feira, 19, o nosso timão ficou conhecendo os adversários da primeira fase da Libertadores da América, a fase de grupos. Vamos lá, vou mostrar para vocês novamente. Grupo E, Corinthians está com Peñarol do Uruguai, Santa Fé da Colômbia e também o Platense da Argentina. Quem representou o Corinthians no sorteio que aconteceu no Paraguai, na sede da Conmebol, além do presidente Osmar Stabile, esteve também presente o executivo de futebol, o Marcelo Paz, que após o sorteio acabou conversando com alguns jornalistas e ele garante que o Corinthians chega muito forte para essa Libertadores 2026. Vamos para as palavras dele. Acho que a gente chega muito forte. O elenco do Corinthians está mais qualificado, está com mais peças. Vou julgar pelo último jogo contra o Santos. Ficaram fora jogadores importantes da relação. O Yuri Alberto por lesão,
Lingard fora por não estar inscrito. Só aí são 4 nomes de qualidade que poderiam estar jogando e não estavam entre os 23. Isso mostra que está mais forte sim. Então o Marcelo Paz analisa jogadores que chegaram, como por exemplo citou até o Lingard, que ainda nem saiu no bid até o momento que eu gravei esse vídeo. E na visão dele o Corinthians chega muito forte para a Libertadores 2026. A minha opinião quanto a essas palavras do executivo de futebol Marcelo Paz sobre a Libertadores da América é a seguinte: teoricamente, o Corinthians tem um time bem forte, muito forte. Eu concordo com o Marcelo Paz. Se, por exemplo, nós tivermos encaixadinhos o Yuri Alberto, Rodrigo Garro, o Memphis, Breno Bidon, André Carrilho, claro, os jogadores todos não poderão jogar juntos. Um sistema defensivo do Corinthians que melhorou muito, apesar dos últimos jogos ter tido uma queda. Temos hoje os principais laterais do futebol brasileiro, entre os principais. O nosso goleiro é o principal do futebol brasileiro. Então é um Corinthians que teoricamente chega forte na Libertadores, mas sabemos que a Libertadores costuma ser muito traiçoeira. Às vezes uma arbitragem, às vezes um VAR, um jogo ali em casa em que o adversário vem somente para catimbar e as equipes de fora sabem fazer isso, sabem explorar essa questão. Então, chegar muito forte em uma Libertadores não é somente teoricamente, tem que chegar também em vários aspectos, fisicamente, psicologicamente. Concordo com o Marcelo Paz que a equipe é forte, mas o Corinthians só vai conseguir provar essa força dentro da competição. Para mim, o grupo que nós estamos, o Corinthians é favorito, mas absolutamente que favoritismo não significa nada. Volto a dizer, é dentro de campo. E claro, Marcelo Paz sempre vai dizer que o elenco do Corinthians está muito forte, apesar de que o Dorival, que é o treinador, ainda não considera isso. Então, Libertadores da América tem que ter muito cuidado. Uma coisa é você estar teoricamente forte, outra coisa é provar dentro de campo. Vamos ver. O que eu falo para vocês, que eu quero que o Corinthians faça uma Libertadores digna e não que não passamos vergonha, não passemos vergonha, aliás, como passamos nas edições anteriores que nós participamos. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a notícia urgente desta sexta-feira, dia 20 de março. Um grupo de associados e conselheiros fizeram uma denúncia no Ministério Público que faz a intervenção judicial ficar cada vez mais próxima do nosso timão. O Ministério Público de São Paulo recebeu uma denúncia de conselheiros e associados do timão que pode agravar ainda mais a crise institucional e até abrir o caminho, dando motivos ainda maiores para a intervenção judicial no clube. A manifestação foi assinada pelo promotor Cássio Roberto Concerino, levanta questionamentos sobre possíveis irregularidades administrativas envolvendo a atual gestão e aumenta a tensão nos bastidores do clube. O ponto central da denúncia é a convocação de uma reunião do Conselho Deliberativo marcada para segunda-feira, dia 23 de março, pelo presidente Osmar Stabile, com o objetivo de deliberar sobre o afastamento do presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior. Segundo os denunciantes, a convocação teria ocorrido de forma unilateral e em desacordo com o estatuto, levantando dúvidas sobre a legalidade do ato e riscos à segurança jurídica do clube. O cenário se torna ainda mais delicado porque o Ministério Público já conduz investigações criminais envolvendo o nosso timão, com apurações sobre uso indevido dos cartões, adiantamentos em dinheiro, possível utilização de notas fiscais frias em empresas de fachadas, conforme estamos acompanhando esses fatos que já se tornaram inquérito civil que avalia uma possível intervenção judicial, procedimento que ainda segue em análise pela Justiça. Diante dessa nova denúncia, o Ministério Público determinou o envio das informações à promotoria responsável para que sejam incorporadas à investigação em andamento. Ou seja, mais um grande passo para a intervenção judicial.
Há preocupação com gestão temerária, desvio de finalidade e riscos à integridade institucional do clube, aumentando a pressão por transparência, governança e medidas mais rígidas, como por exemplo do compliance. O Corinthians não está vivendo somente uma crise, como estamos vendo dentro de campo, mas também um cenário político e agora todas essas questões que tudo leva a entender que realmente a intervenção judicial é o único caminho para o nosso timão. A minha opinião quanto a essa denúncia que foi feita por conselheiros e associados é a seguinte: mais um grande passo para a intervenção. Desde aquela reunião que era para ter acontecido no dia 9 de março, quando era para ter acontecido a votação para a reforma do estatuto, entre os principais pontos, o voto do fiel torcedor, que eu falei para vocês que, ao meu ponto de vista, o principal foco era evitar que o fiel torcedor votasse. A maioria dos conselheiros não querem o voto do fiel torcedor para não mudar o jeito que a política do Corinthians é feita hoje. Sabemos disso. E eles seriam expostos, teriam que... Não seria uma votação secreta. Se fosse votação secreta, teria acontecido. Eu falei para vocês que desde aquele dia, tudo que aconteceu envolvendo Stabile e Tuma, eles estavam decretando a intervenção judicial no clube. E agora, o presidente Osmar Stabile simplesmente marca uma reunião por conta própria, passando por cima de vários detalhes do estatuto. Imaginem como que a justiça está enxergando isso. Desde outubro do ano passado, já existe o pedido da intervenção feita pelo promotor Cássio Roberto Concerino, listando 25 motivos naquele período. Hoje, já existem muito mais motivos. Então, sinceramente, ao meu ponto de vista, uma intervenção judicial hoje é urgente dentro do Corinthians. Urgentemente, uma intervenção judicial. Ao meu ponto de vista, hoje, por exemplo, isso é opinião, não é informação. Algum tempo atrás, se nós falássemos em intervenção judicial, muitos tratariam como algo impossível. Hoje, o cenário está mudando. E um detalhe muito importante nisso que eu trato é que, para mim, não é se teremos uma intervenção judicial, e sim quando que acontecerá a intervenção. Por quê? Porque, ao meu ponto de vista, não existe outro caminho que não seja uma intervenção judicial dentro do nosso timão. Estamos falando de um Corinthians que administrativamente o caminho não tem outro a seguir, não dá mais para acreditar no modelo associativo. Então, sinceramente, tem muitos se planejando para eleições no final do ano. Eu particularmente acredito que nem eleição vai acontecer mediante a tudo que vem acontecendo no clube. Volto a dizer, não tem como não ter uma intervenção judicial que vai avançando cada vez mais e vai se aproximando absolutamente. Ao meu ponto de vista, a intervenção judicial está decretada, e principalmente desde aquela reunião que era para ter tratado da reforma do estatuto. Então, para mim, urgentemente já está decretada a intervenção judicial. Volto a dizer, é uma opinião, absolutamente, que a justiça trabalha com os detalhes mais sensíveis possíveis, mas eu sinceramente não vejo um outro caminho. Vejam a situação do clube, uma guerra política, e o clube, situação que está cada vez mais afundado em dívidas, contratos totalmente estranhos, enfim, é isso. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da convocação do Paredão Hugo Souza? E quanto às palavras do Marcelo Paz dizendo que o Corinthians chegará muito forte na Libertadores. Vocês concordam com ele? E essa denúncia feita por conselheiros e associados que avança ainda mais a intervenção. O que vocês acham? Será que a intervenção realmente já está praticamente decretada no timão? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!